Em 2019 estava a correr tudo bem, até que no final do ano a gente recebeu uma notícia devastadora sobre o Covid-19. O mundo ficou em alerta. Claramente, Angola era um dos poucos países que ainda não tinha sido infectado. Não tinha nenhum caso registrado. Até ali tudo bem. Em 2020, no princípio, Angola declara estado de emergência. Em contrapartida, nós sabemos muito bem como o estado da nação é precário, decadente e muito, mas muito deprimente. O Estado angolano declarou simplesmente estado de emergência sem levar em consideração todos os problemas. Com poucos casos, com menos de 20 casos, o estado de emergência já estava em vigor. A gente já via passeatas de militares nas ruas, policiais a prenderem jovens que caminhavam nas ruas fora do horário estabelecido pelo governo e, em contrapartida, todas as praças públicas informais foram fechadas. Isso trouxe alvoroço, muita gente se manifestou, pessoas se bateram no chão e claramente nem todas as praças atenderam à necessidade de fechar todos os serviços, todas as atividades comerciais por causa de poucos casos. E ora também, né, eram casos que estavam concentrados todos em Luanda e que já estavam sendo atendidos. Quanto mais a população ficava com o pé atrás para poderem fechar todos os mercados, mas o governo lançava casos em certas províncias. E assim a gente foi vendo. Mais tarde começou a surgir as tarifas de cuidar de pessoas que estavam com Covid-19. Antes da gente chegar em 100 casos, o Estado angolano já gastou bilhões e bilhões e milhões de kwanzas para poder tratar. Estima-se que cada paciente, naquela altura, em 2020, já gastou mais de 100 milhões de kwanzas. E claramente, nos primeiros registros de morte, a gente não via nem os familiares daquela pessoa, e mesmo quando a gente falava de pessoas recuperadas pelo Covid, não vimos depoimento de ninguém. Então isso criou uma espécie de conspiração. Muita gente dizia que não existia nenhuma pessoa com casos. E claramente as praças voltaram a funcionar normalmente, sem a ordem do governo. Então o governo foi mais repremente ainda. Começou a bater pessoas que vendiam nas vias públicas. As praças eram sempre patrulhadas pelos agentes da ordem pública, até que começou a se registrar escassez nas praças públicas. Quem pagou foi o povo, porque a delinquência aumentou nas ruas que ficavam perto da localidade, que vendiam produtos informais, e sem cessar a criminalidade aumentou. Víamos crianças de mais ou menos 10 anos a roubar, tramancar, matar, esfaquear, estuprar, tudo isso. Existe uma praça em Benguela chamada Calumba, que basicamente, quando foi tirada do ar, a população, não ouvindo o que o governo estava a falar, eles começaram a vender em lugares adjacentes, que era dentro dos bairros. Claramente o governo não fez nada. Para o governo, era mais importante as pessoas não venderem na praça. Agora, se você vai se aglomerar num outro sítio, o problema é vosso. Então, constatou-se que não havia preocupações do governo de aglomerações populacionais. Certo? O governo, quando tomou essa medida, não levou a cabo certos promenores, como, por exemplo, onde realocar essa população, sobre o que a população vai viver, como isso vai funcionar, por quanto tempo isso vai funcionar, quais são as medidas econômicas. Começou a surgir apoios de influenciadores, começou a surgir apoio até de políticos em prol da sociedade, começarem a dar donativo e tudo mais. Mas será que Angola iria andar daquele jeito? Não. Enquanto a gente fazia todo esse tipo de pergunta, a criminalidade foi aumentando, aumentando, aumentando. Tudo isso aqui é para vocês refletirem uma coisa muito importante. Sem políticas econômicas certas, a criminalidade vai aumentar em países como Angola, Moçambique e outros que padecem da mesma carência de atenção do governo. O mercado da Mabuta está a ser reabilitado e ampliado, e GPL está a cadastrar vendedores para o regresso. Entretanto, a venda de peixe saltou para as ruas e quintais. A Praça do Africano basicamente também naquela época teve uma manchete dessa, véspera das eleições e tudo mais. A praça foi encerrada. Claramente o governo falou, olha, vamos meter aí um mercado formal
onde todo mundo que tiver a vender aí será cadastrado no governo e terá, claramente, se quiser, uma aposentadoria futuramente. Claramente o mercado começou a ser construído de um jeito fervoroso. Em menos de um ano o mercado estava de pé, inacabado, até que as eleições de 2022 chegaram. Agosto, entendeu? 23 de agosto passou e as obras paralisaram. Com as obras paralisadas, começou a surgir também informações de conspirações, que tudo aquilo era feita por causa das eleições. Com ou sem consentimento do governo, começou a se criar ilhas daquelas pessoas que precisavam vender para sobreviver na época da pandemia. Querendo ou não, com aquelas manifestações todas, as pessoas começaram a fazer o que quisessem. Vender em lugares onde não é próprio para tal. E assim a criminalidade cresceu mais ainda. Se você pesquisar no Google sobre a criminalidade em Angola nos últimos 5 anos, o ápice foi 2020, 2021, 2022. 2023 as medidas, porque já estavam a ser mais acauteladas por causa das ordens públicas, a gente começou a ver melhorias em certas localidades. Mas mesmo assim não se engana, a criminalidade ainda perdura até os dias atuais. Só que o governo hoje em dia está a meter algumas pessoas para certos lugares que estão a tentar combater a criminalidade. Até estamos, né? Isso tudo que eu vos falei aqui se resume a simplesmente que o governo cria, sem perceber, criminosos. Surgiu uma entrevista sobre o fechamento desse mercado aqui da Mabuta, onde pessoas, jovens angolanos, iam para lá, para aquele lugar, para pescar peixe ou comprar peixe, para depois vender com outro preço e poder lucrar. E claramente isso funcionava. Muitos deles disseram, olha, o mercado da Mabuta me tirou da criminalidade. O mercado da Mabuta fica num dos municípios mais precários e mais criminalizados de Luanda. Ele falou, meu brada, isso me tirou do problema. Eu antigamente roubava, mas quando eu descobri sobre o mercado da Mabuta, eu via que aqui poderia lucrar e fazer algum dinheiro para poder levar em casa. Eu deixei de roubar e comecei a trabalhar aqui na Mabuta. Agora fechar essa merda, como é que vai ficar isso? Vou voltar a roubar? E ele estava a falar, não só por ele, estava a falar para todos os outros amigos deles, que todo mundo confirmou que realmente era um malandro, era um gatuno, mexiam coisas erradas. Hoje em dia estavam lá a vender peixe no mercado da Mabuta, deixando a população mais tranquila. Claramente é um reajuste da sociedade sem interferência do Estado. Só que o Estado foi lá e despirocou tudo. A preocupação não é que o mercado não vai voltar. O mercado vai voltar, mas quando? Esse quando pode gerar mais criminoso ao longo do tempo. O mercado do africano não voltou. Outros mercados que, obviamente, aqui não voltou, estão lá sempre a tentar requalificar, nunca voltou. O mercado do africano já faz 5 anos que está em reabilitação, até agora nada. Em construção, na verdade, reabilitação não. Em construção, até agora nada. E nos bairros adjacentes, a criminalidade só aumenta, porque a população vende em lugares impróprios, vende dentro das localidades. E isso acaba gerando que, onde tem dinheiro, tem sempre bandido. E quando onde tem dinheiro fica muito perto de lugares onde existem rotas de fugas para criminoso, é muito mais fácil roubar. Concordas comigo? Estamos num momento esperançoso, segundo o GPL, né, que é o governo provincial de Luanda, diz que vai resolver essa situação o mais rápido possível. As obras estão a correr, mas não vamos nos enganar. Esse pouco tempo que o mercado se fechou, claramente já surgiram outras pessoas que começaram a surgir de novo pessoas a roubarem, porque não tem nada para fazer. Outros mercados começaram a ficar muito mais cheios, causando mais cólera no país. E é preocupante porque esse mercado da Mabuta só foi posto em evidência para requalificação porque oferecia um ambiente desagradável e muito propício à proliferação de cólera no país. Então, sobre qual circunstância a gente vai olhar para uma notícia dessa e ter esperança se o governo toma medidas sem levar em consideração aonde meter a população? O governo não realoca. E quando estamos a falar que o governo realocou vendedores de um mercado para o outro, estamos a falar que o governo, por exemplo, nos 100%, realocou 20%. E os 80% onde é que ficam? É mais ou menos isso que eu estou a tentar vos falar. Então, esse tipo de coisa você pode replicar em quase todas as partes da África.
porque eu fui dar uma investigada, mano. Parece que é combina, entendeu? Não existe projeto para implementar, para poder deixar a população se virar sozinha. Até mesmo quando a gente tenta fazer as coisas sozinho, o governo vem e faz o quê? Dificulta a porra toda. O que a gente presenciou em 2022, esperemos que não volte a acontecer, porque o governo recebia a ordem da Organização Mundial sem levar em consideração que Angola não estava preparado para certas medidas de proteção, como por exemplo deixar todo mundo dentro de casa. Não estou a falar que eu sou contra proteger as pessoas, estou a falar que agora tá bom, vamos ficar todos dentro de casa. A população vai comer o quê? Por isso que muitas jungueiras já receberam chicote dos fiscais. E estamos a falar que os fiscais são próprios angolanos que batem angolanos. Epa, Angola é assim que funciona, mano. Angola é assim que funciona. Tomam decisões sem levar em consideração medidas provisórias que poderiam ajudar a população até que aquela medida permanente esteja posta em vigor. É complicado, meu parceiro. Angola vive nesse sentido. Agora, o mercado da Mabuta, segundo o governador da província de Luanda, diz que vai voltar. Vai voltar. Estamos a fazer as coisas, a diligência, tal. Semana passada ele foi lá ver a situação de como está. Mas mesmo assim, isso é só fachada. Enquanto esse problema acontece, problemas semelhantes também acontecem em certas localidades, municípios, províncias. E é complicado porque a população não tem do que viver. 70% da população angolana sobrevive de vendas informais. Eu não estou mentindo, rapaz. Vendas informais. Até os maiores empresários também se beneficiam das vendas informais. E bem recentemente o governo angolano, com a sua autoridade de magistria, veio e subiu 25% do salário da função pública. Antes mesmo de subir os 25% da função pública, eu avisei aqui no canal, tem um vídeo que eu fiz aqui no canal. O governo vai aumentar salário. É um indício de que a economia não está boa. Aumento salarial é um indício de que a economia não está boa. A economia de todos os países são feitas em moedas fortes. Por exemplo, de Angola, é contabilizado em dólar. Se o dinheiro se a economia de Angola, em todos os setores, é contabilizado lá dentro em dólar, nos ocorre que o aumento salarial segue o câmbio. Eu não acredito que o governo angolano seria tão desproporcional se, sabendo que a economia vai estabilizar, ele aumentar um salário que amanhã vai ser obrigado a pagar 10 vezes mais do que está estipulado no papel. Então o que ele faz? Ele prevê, tem equipe certa para tal, meu parceiro. Olha, daqui a um ano, daqui a 2 anos vamos ter uma inflação, por exemplo, de 25%. Vamos ter uma inflação de 25%. Tá bom, vamos subir. Quando a gente estiver prestes a chegar lá nos 25%, a gente sobe o salário 25%. Para estabilizar o salário, não a economia. Em Angola acontece sempre uma coisa muito engraçada. Sempre que o governo, esse parece que é o modus operandi, sempre que o governo aumenta o salário da função pública, todos os serviços alteram os preços. Porque não existe uma fiscalidade. Claramente também, depois do aumento salarial, vem o aumento do preço do combustível. É sempre assim, pode pesquisar, meu parceiro. Aqui em Angola é sempre assim. Depois do aumento salarial, vem o aumento dos preços do combustível. Isso acaba prejudicando muito a população. E claramente, eu não estou aqui a vos falar que o governo tem que aumentar salário, não sei qual. O governo tem que aumentar salário. Mas também a população deve aprender a se educar financeiramente, entender exatamente o que está acontecendo quando o tio Sam vem e tenta oferecer alguma coisa. O governo não oferece nada a ninguém para início de conversa. Não importa se eu sei quem, não vai te dar nada. O governo não te deve nada. Você não deve nada ao governo. Entendeu? Você e o governo são a mesma coisa. Então o que ele faz? Ele só te dá o que você tem direito. Não vai te aumentar, não vai te dar bônus, não vai te dar nada. Muitas das vezes não nos dão aquilo que nós temos o direito. Mas cabe a nós saber interpretar e ver muito bem os esquemas e os padrões que vêm se seguindo. Em 2020 teve aumento salarial por causa da pandemia. 10%, se não me engano, ou 5%. Não fez 6 meses, o Kwanza foi lá para baixo. 2022, o Kwanza foi lá para baixo, aumento salarial. 2024, aumento salarial. 2025, aumento salarial. E sempre que aumenta o salário, a moeda logo a seguir despenca. Então, isso é um modus operandi. Eu acho, que o angolano deveria ter a capacidade de sempre olhar para esse ponto e tentar ter um lado crítico da situação. É chato.
É muito chato sempre tentar meter juízo na cabeça das pessoas que não querem entender. E claramente, com o aumento salarial, todos os preços da banda subiu, todos, exatamente todos. Os que não subiram aqui, agora, até próximo mês de abril, tudo vai disparar. Então o que é que acontece? Isso vai ser assim. Se o preço subiu, as pessoas vão passar mais necessidades, principalmente aqueles que trabalham no setor privado ou aqueles que trabalham por conta própria, como por exemplo eu, um angolano comum. Em contrapartida, quem não tiver garra acaba ficando marginalizado. Aqueles que já não são de bons corações, que estavam a tentar se renovar, vão acabar sendo marginalizados porque as coisas vão estar mais difíceis ainda. E com um mercado fechado que ajudava a população jovem, mano, em que caminho nós estamos a ir? Vamos estar esperançosos, né? O governo também não tem que fazer tudo sozinho. Nós devemos ajudar o governo. Temos internet nos nossos telefones. Os preços também vão subir, né? Temos internet nos nossos telefones. Então cabe a gente sempre investigar, aprender a ler, aprender a interpretar. Quando você não consegue interpretar, pesquisa. Lembrando que eu não sei de tudo. Se você saber de algumas informações que eu fui dando aqui, queres acrescentar alguma coisa, deixa nos comentários. Não é isso? Então cabe nós investigar mesmo, entender a situação. Eu acho que não dá para combater o mal com o mal. Se o governo está fazendo alguma coisa de errada, seja inteligente o suficiente para debater, não para lutar. Depois que ele vai ter destruições de bens públicos, não sei quantos, dias ruins se avizinham. O executivo angolano não pensa na população. Eu vou trazer aqui séries de provas que mostram que o executivo africano, não angolano, africano, não pensa na população quando está a gastar dinheiro público. Entendeu? Um funcionário público está a usar relógio de 800 mil euros. Para quê? Tiraste onde dinheiro? Se teu pai foi ministro, hoje você viraste ministro, teu avô foi general, em qual momento você trabalhou para ter um lucro de 80 mil reais para você comprar relógio e meter no pulso? Como? Até onde eu sei, 80 mil reais consegue construir pelo menos 3 salas de aulas bem equipadas. Aqui em Angola, consegue. Com tablets. Meter aqueles tablets baratos para as crianças. Consegue. Dá para comprar cesta básica para as crianças carentes. Dá para construir um orfanato. Dá sim. Com 1 milhão aqui em Angola você constrói casa. Então não vem mentir aqui. 80 mil dólares, 80 mil euros, estamos a falar de 108 mil, é por aí, 108, 110, 128 mil euros. É muita grana. Inscreva no canal, ative o sininho de notificações, não esqueçam de partilhar o vídeo com pessoas interessadas. Eu sou o Nundalino, você me acompanha aqui a partir do canal 41. Tchau.